A paz do Senhor Jesus para você que vê esse vídeo nesse dia de hoje. Hoje é dia 24 de junho, quarta-feira, e eu vou estar aqui compartilhando com vocês mais um pouquinho do meu devocional desse dia de hoje. O devocional, ele tem o tema de a nossa formação, né? O texto, a leitura base para esse devocional é Hebreus 12, do versículo 1 ao versículo 11. E eu vou estar aqui compartilhando com vocês, eu não vou ler o capítulo todo, né, os versículos todos, mas eu vou estar compartilhando com vocês do que se trata, né, esse capítulo 12, né, de Hebreus. Aqui ele vai falar, né, o versículo 1, ele vai dizer algo que assim, muitas pessoas conhecem, praticamente todas as pessoas que são cristãs, elas já ouviram falar dessa passagem, quando ele fala que nós estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas e livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e coroamos com perseverança a corrida que é proposta. E aqui, corramos, né? Eu falei errado. Para que a gente venha correr ali com perseverança, né? Não desistir a corrida que nos é proposta, né? Que é a corrida para a salvação, a corrida ali de entregar a nossa vida para Jesus, de ter o nosso relacionamento com o Senhor, essas coisas assim que acontecem, né, na nossa caminhada. E aqui ele vai continuar falando que Jesus, ele é o autor e consumador da nossa fé, né? Esse capítulo 12 vai dizer sobre isso também. E aí ele vai dizer que para a gente pensar bem, porque Jesus ele suportou muitas coisas, né? Mas ele se opôs ao pecado, ele não quis o pecado, ele rejeitou, né, o pecado. Então a gente pode ver e ele manda, né, a gente não desistir, né? A gente não desistir, a gente não desanimar, a gente não se cansar, né, para que a gente venha conseguir, né, estar na nossa luta diária, estar ali fazendo a obra do Senhor, né, com excelência. E aqui também vai dizer que na nossa luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo e lhe dirigiram aos seus filhos, que ele era dirigido aos filhos. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele que aceita como filho. Aí aqui ele vai continuar falando, suportem as dificuldades, recebendo as disciplinas, recebendo como disciplinas. Deus os trata como filhos. Ora, qual filho que não é disciplinado pelo seu pai? Né? Qual de nós, sendo filhos, não fomos já disciplinados pelos nossos pais, né? E aqui ele vai continuar dizendo que se vocês não são disciplinados e a disciplina é só para os filhos, ele diz que nós não somos filhos legítimos, nós somos filhos ilegítimos, né? Não fazemos parte, não temos ali, não somos filhos legítimos, filhos de verdade, né? E além disso, ele diz, além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submeter ao Pai dos céus. E aí ele vai continuar, né, falando ali ao longo desses versículos que Deus ele disciplina o seu povo. E aí eu lendo o devocional, eu pude aprender um pouquinho. Eu aprendi aqui que vou ler para vocês um pedacinho para vocês conseguirem entender. Deus também disciplina e treina os seus filhos que erram, né? Então a gente sabe disso, todos nós que erramos, o Senhor está ali nos disciplinando, Ele está nos ensinando a não fazer aquilo errado novamente.
E ele pode fazer isso de duas maneiras, né? Ele pode fazer isso de maneira direta, né? Ou ele pode também permitir que as dificuldades da vida nos moldem e nos tornem mais semelhantes a Jesus. Isso é o que a maioria acontece aqui com a maioria das pessoas, né? Porque às vezes as pessoas estão passando ali por dificuldades, por problemas, às vezes problemas financeiros, problemas familiares e vários tipos de problemas. E às vezes é o próprio Deus que permite aquilo ali para que essa pessoa possa ser moldada, para que ela possa ser uma pessoa diferente, para que ela venha tomar atitudes diferentes, para que ela venha fazer coisas diferentes, ela não venha agir como agia mais, aquela pessoa que brigava, não briga mais, aquela pessoa que fazia coisas erradas, ela não faz mais. Então, o Senhor, ele está ali, no meio da dificuldade, ele está ali nos moldando. Nada que nós passamos é à toa, é em vão. Tudo a gente aprende, né? Alguma coisa. E se a gente não aprende, infelizmente, a gente volta de novo para aquele lugar até que a gente aprenda aquilo que o Senhor quer falar conosco. Várias vezes já aconteceu isso comigo na minha vida. Eu passei várias vezes a mesma coisa até entender que o Espírito Santo queria me mostrar algo de forma diferente e eu precisava entender, eu precisava amadurecer naquilo que eu estava vivendo. E aí, enquanto eu não amadureci, enquanto eu não tive ali o lugar, estar no lugar onde o Senhor queria que eu estivesse, eu passei várias vezes pelo mesmo lugar, né? E aqui a gente pode ver que em Hebreus 12, 6, que é o texto que nós lemos, a gente é assegurado de que o Senhor, ele corrige a quem ele ama. Então isso é uma coisa que nós devemos acreditar, porque isso está escrito na palavra e ele vai fazer isso, ele vai nos corrigir. Se nós estivermos errados, ele vai nos corrigir, né? Às vezes, né, a gente pode pensar, a correção do Senhor, ela não é boa. A correção do Senhor, ela não é amorosa. A correção do Senhor, parece que Deus não gosta de mim, parece que todo mundo, né, tá ali vivendo a sua vida muito bem e eu tô aqui sofrendo, sendo castigada, com dificuldade. E às vezes a gente pode olhar para esse lugar e às vezes achar que o Senhor, ele não sabe nos corrigir, ou que o Senhor está pegando muito pesado com a gente, e que às vezes ele não está demonstrando amor, né, com a forma de que ele está nos corrigindo. E a gente tem que pensar da seguinte forma: o Senhor, ele nos corrige porque ele não quer, né, que a gente se arruine, ele não quer que a gente chegue no fundo do poço. Às vezes a correção do Senhor, às vezes é dura. Às vezes nós passamos por coisas difíceis e a gente, assim, não vai, né, querer muito ser corrigido, né, quando estamos passando por momentos, né, de dificuldade, mas o Senhor, ele disciplina para que a gente mesmo, Deus, ele nos salva de nós mesmos, né? Porque às vezes a gente acaba nos destruindo os nossos caminhos, porque nós somos egoístas, nós somos teimosos, nós somos desobedientes, nós não pensamos nos outros. Outro dia eu estava vendo um vídeo na internet falando sobre isso. Eu sem Deus, eu sou muito ruim. A mulher falava, né? Eu sem Deus, eu sou muito ruim. Eu sem Deus, não sou uma pessoa boa. Eu não quero ajudar as pessoas. E nós, como seres humanos, nós somos assim se nós não temos Deus, né? Se nós não temos Jesus. E a partir do momento que a gente tem o Senhor, que a gente quer esse relacionamento, o Senhor começa a colocar dentro do nosso coração a compaixão pelo próximo. De você passar ali perto de uma pessoa que está na rua pedindo e você se comover ali. E às vezes você não tem para ajudar, mas você lembra dessa pessoa. E aqui na minha cidade tem feito muito frio e às vezes eu fico pensando nos moradores de rua, nas pessoas que estão ali nessa situação ali de rua. E aí o Senhor é que coloca isso, não é porque, Manu, você é muito boa, não, é porque o próprio Deus implanta isso no nosso coração, de nós pensarmos no outro, de nós termos piedade, de nós termos
ali o amor mesmo pelaquela outra pessoa, porque a palavra vai dizer para nós amarmos uns aos outros. E a gente precisa demonstrar essa compaixão, né, pelas pessoas. E às vezes, quando a gente vê algo e a gente se comove com aquele relato de que alguém fala alguma coisa ou de alguma situação que você viu, isso aí ele vai mostrar que não, você não está sentindo isso porque você é bom. Você está sentindo porque o Espírito Santo colocou isso no seu coração. Porque nós não queremos ajudar as pessoas. Sabe, se você vai ganhar um dinheiro, você ao invés de você gastar o dinheiro com o que você quiser, você vai querer dar para outra pessoa? Não vai. Nós somos egoístas. Nós não queremos ajudar as pessoas. E quando nós temos essa compaixão, é porque o próprio Deus, ele coloca isso dentro do nosso coração. E aí nós começamos a pensar, nós começamos a observar as pessoas, nós começamos a pedir a Deus para que ajude, né, essas pessoas nessa situação, porque tem coisas que às vezes não cabe a nós não conseguimos fazer, e só mesmo a intervenção do Senhor, porque às vezes são pessoas que estão ali presas, né, em vícios, em outras coisas que precisam realmente de tratamento. Então, assim, nós não somos bons. Se o Senhor não entrar e se o Senhor não fizer a mudança dentro de nós, se o Senhor não nos moldar, se o Senhor não nos corrigir, nós não nos tornamos essas pessoas que têm compaixão, né? Que ajudam, que querem ajudar as pessoas, né? E ele, o Senhor, embora a gente não goste, né, da disciplina que ele dá para nós, né? Como ele nos disciplina, ele está nos treinando, né, para o nosso próprio bem. Porque e assim, quando ele nos treina para o nosso próprio bem, para que assim a gente possa participar da santidade dele, né? Nós possamos participar dessa santidade, possamos participar, né, desse momento com Deus, de entender que nós temos, né, um Deus que nos ama, que nos, mesmo estando nos corrigindo, nós passamos por momentos difíceis, ele nos ama, ele não nos deixa de nos amar. Ele só precisa às vezes corrigir, né, algumas coisinhas que precisam ser colocadas no lugar. E uma coisa muito interessante também é que a gente deve entender que nós não podemos resistir, né, à correção do Senhor. E às vezes a gente resiste. Tem pessoas que resistem à correção de Deus. Porque não aceita, porque não quer, porque acha que é muito pesado, porque acha que não é, que Deus está sendo injusto, né? Então, quando o Senhor ele nos corrige, né, a gente entende depois, com o passar do tempo, que foi necessário, né? A gente amadureceu, a gente sobreviveu àquilo, e isso vai ser um testemunho para que a gente venha contar, né, para outras pessoas do que o Senhor fez conosco. Mas o que a gente precisa entender nesse dia é que a gente não pode resistir à correção de Deus, né? A gente não pode fazer isso. A gente pode ceder, confiar e entender que o objetivo disso tudo é o nosso crescimento espiritual. E a gente, independente, né, de quaisquer, né, que sejam as circunstâncias que eu me encontro, que você que vê esse vídeo se encontra nesse dia, Deus sabe a seriedade das nossas dificuldades, né? E Deus, ele entende o quanto dói. E às vezes, tem pessoas que às vezes elas olham, né, e elas vão falar, mas Deus é muito mal, Deus me castigou, Deus está fazendo isso e eu não merecia, Deus está apertando bastante a mim, Deus está me moldando, Deus está... Então, assim, a pessoa vai ficar questionando muito, né? E independente, né, de tudo, Deus, ele conhece. Por quê? Por que eu posso dizer isso para vocês? Porque todas as vezes que nós estivermos passando por alguma dificuldade e a gente achar que aquilo é demais e que Deus está sendo injusto com a gente,
porque Deus está nos colocando à prova, a gente deve entender que o Senhor ele já esteve aqui nessa terra. Ele já viveu o que a gente vive, ele já passou pelo luto, ele já perdeu seu amigo e nós também passamos por luto, porque a morte ela faz parte da nossa vida, né? E a gente, todos nós já perdemos alguém, né? E então assim, o Senhor também ele sabe a dor do luto, ele sabe a dor de perder alguém. A gente consegue entender, né, que a palavra ela vai dizer que quando Lázaro ele morre, o Senhor ele chora, porque o Senhor tinha sentimento, não era só porque ele era Jesus, que ele é o Filho de Deus, que ele não tinha sentimento. Sim, ele tinha sentimento, né? E fizeram várias covardias com o Senhor. Quando ele foi, né, até a cruz, as pessoas zombaram dele, cuspiram nele, maltrataram ele, bateram nele sem necessidade, sem ele ter feito nada. Então, assim, tudo que nós sofremos hoje, o Senhor também sofreu alguma vez na vida dele. E aí ele nos mostra, e eu acredito que Deus enviou Jesus à Terra para que ele pudesse interceder por nós e falar, olha, pai, eu já senti aquilo lá, eu sei o que ela está passando, eu sei como que está doendo, eu sei por que ela chora tanto. E aí o Senhor, ele consegue interceder por nós, o Espírito Santo, ele intercede por nós, né? E aí a palavra dizer com gemidos inexprimíveis, quando você às vezes não tem nem força para você orar, você só chora e o Senhor, ele colhe as suas lágrimas, ele entende. Então assim, tudo que nós passamos, falamos aqui das circunstâncias, de qualquer circunstância que você estiver vivendo nesse dia de hoje, Deus, ele vai agir de uma forma poderosa na sua vida. E ele está agindo, às vezes, ele está agindo nos bastidores, porque você não consegue ver que o Senhor ele está fazendo algo, porque você só consegue enxergar que você está sendo às vezes maltratado, que você está sendo caluniado, e você não consegue ver que é o Senhor te moldando, que é o Senhor pegando você, porque quando o Senhor tem algo para nos entregar, ele mais engraçado é que quando o Senhor ele tem algo para nos entregar, a gente sempre passa por uma batalha muito grande, porque ele não vai entregar algo para nós grandioso se nós não estamos preparados para receber. Então, às vezes, quando o Senhor ele nos disciplina, quando ele nos molda, quando ele nos coloca em algumas circunstâncias que são difíceis, isso é para nós mesmos, para o nosso amadurecimento, para o nosso crescimento, né? E isso é para o nosso bem, não para o nosso mal. O Senhor não quer o nosso mal, né? Jesus não quer o nosso mal. E o seu duro amor é o que está construindo a nossa boa formação. E aqui a frase, né, de hoje diz assim: a disciplina de Deus tem o objetivo de fazer-nos semelhantes a seu filho. Então, quando o Senhor nos disciplina, nós podemos ser chamados de filho. E nós podemos nos tornar semelhantes a seu filho. Então, que hoje você entenda que Deus ele tem algo para realizar na sua vida, independente da circunstância que você está. Peça ao Senhor discernimento, peça ao Senhor que o Senhor te dê força e fala, Deus, o que o Senhor quer fazer com que eu aprenda aqui? E se você várias vezes estiver passando pela mesma coisa, pergunte ao Senhor, ore. Ore e fala, Deus, olha, eu estou aqui e eu estou passando de novo por isso, não estou entendendo, estou passando de novo. O que o Senhor quer me ensinar? O que o Senhor quer fazer? Comece a mudar a sua oração a partir desse dia de hoje. Comece a perguntar para o Senhor o que o Senhor quer te ensinar no meio da sua adversidade, no meio da sua dificuldade. E aí o Senhor irá se revelar a você, irá mostrar para você o que você precisa fazer, o que você vai aprender com isso tudo aí. E que no meio disso tudo, nós podemos dizer que o Senhor, ele nunca vai nos deixar, ele vai nos disciplinar e ele vai permanecer conosco, né? Ele vai permanecer ali. Então, que você possa ser formado pelo Espírito Santo, que o Espírito Santo ele possa formar você, né, com caráter, com amor, com graça,
e que você nunca duvide que o Senhor te ama, mesmo que você hoje esteja passando por um momento difícil, de dificuldade, né? Então, assim, que você venha entender que Deus, ele só prova aquele que ele ama. E que se você está sendo provado pelo Senhor, isso significa que ele te ama. Fica com essa palavra e até o próximo vídeo, se Deus quiser.